realidade, o início do setor de contas médicas é mais com o pessoal, né? Na realidade, o início de tudo é a questão pessoal. Você tem que saber muito bem quem escolher, qual a função de cada funcionário, né? Assim, como diz o doutor Elias Leite, assim, diferente do que muitos acreditam, o segredo de um bom negócio são pessoas, né? Nós primeiro temos que gerenciar pessoas. E gerenciando pessoas, nós conseguimos muita coisa. O início no laboratório, independente de Clementino Fraga ou laboratório Emílio Ribas, é realizar processos, né? Iniciar os processos, é saber a função de cada funcionário, a função de cada... Está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, pode falar. A função de cada funcionário e a atribuição, né? A atribuição de cada funcionário. Então, você começou fazendo o relatório de atribuições para cada um, a divisão de tarefas. E essa divisão de tarefas, você teve que preparar protocolos, depois teve que treinar a equipe. Como foi isso? Como foi que você fez? Nós treinamos a equipe. Inicialmente, a análise foi de cada funcionário, o que é que cada funcionário fazia, quais eram os convênios que eles faturavam, né? O processo de análise desses funcionários, qual a dificuldade desses funcionários, tá? E a partir daí, nós criamos um protocolo que eu vou falar, no decorrer da apresentação, eu vou falar sobre os POPs. Nós criamos POPs, que é o procedimento operacional padrão, para ser seguido, né? Para ser seguido. Então, iniciando aqui a parte da minha palestra, o início de tudo é gestão de pessoas, né? Definir cada atribuição de pessoas, a função de cada uma, o que o coordenador faz, o que a faturista faz. Marcelo, você pode passar para mim os slides? Tá vendo aí já os slides? Estou. Pronto. É só você falar e pedir o próximo que eu passo, tá ok? Tá. Então, o coordenador, a faturista, a analista de contas médicas, a analista de recursos de glosa, pode voltar. Analista de credenciamento. Então, definir essas atribuições é o primeiro passo, tá? Existe laboratório que, Paloma, eu não tenho esse pessoal todo, né? Eu não tenho esse pessoal. Então, treina uma pessoa para ser a liderança daquele faturamento, ou para fazer o faturamento. Treina uma pessoa para ser analista de contas médicas. Treina uma pessoa para fazer o recurso de glosa. Pode ser uma única pessoa? Pode. Se seu laboratório for pequeno, não tiver um volume muito grande de atendimento, pode. Mas você tem que ter isso no seu laboratório. Você tem que ter a análise das guias, independente de ser um coordenador, de ser um faturista, de ser um analista de recurso de glosa, você precisa analisar essas guias. Pode passar para mim, Marciano? Então, o que faz o coordenador de contas médicas? Ele tem que conhecer os processos, ele tem que propor melhorias, ele tem que gerir pessoas, criar um cronograma de trabalho. O que é criar um cronograma de trabalho? Ele tem que criar fluxos, criar processos, criar metodologias de trabalho para o faturista. Criar indicadores, excepcional. Indicador não pode faltar em um faturamento. Você tem que ter indicador de recurso de glosa, indicador de quantidade de guias de atendimento, com guias faturadas, o total de atendimento, o total de guias recebidas, o total de guias não recebidas. E o coordenador ele tem que treinar e capacitar essa equipe, né? Ele precisa treinar e capacitar. Pode passar, Marciano. Pode passar, Marciano. Pronto. O analista de contas médicas. Esse analista, ele verifica. Esse analista, ele é um faturista? Ele é um faturista de contas médicas. É o que chama faturista, em outros locais se chama assistente de faturamento, né? Ele tem que verificar o demonstrativo de pagamento, ele tem que... Marciano é o analista de faturamento.
Você tem que voltar. Analista de faturamento. Você está passando. Mais um. Pronto. O analista de contas médicas. O analista de contas médicas. É receber as documentações, ele tem que analisar o cadastro, ele tem que analisar o cadastro com a guia, com as autorizações, atentar para as normas de contrato, né? Porque as normas de contrato é que vão reger o seu faturamento, é que vão fazer com que você consiga receber o necessário, o que você deve receber. Checar se todos os campos das guias X foram preenchidas, isso causa uma glosa. Se eu encaminhar para um convênio uma guia preenchida erroneamente, isso causa uma glosa. E isso, glosa é prejuízo. Glosa é não lucro. Preparar a documentação para enviar para a operadora, receber o documento de protocolo. Por que receber o documento de protocolo? Toda a documentação que sair do seu laboratório, ela tem que ser protocolada. Ela deve ser protocolada. Independente do que seja, você tem que ter o respaldo de que você entregou esse faturamento para a operadora de saúde. Paloma, ocorre de não receber? Ocorre. Ocorre de eu não receber esse faturamento? Ocorre. Há um tempo atrás, eu analisando um faturamento, visualizei que uma conta não foi paga, né? Há um mês não foi pago. E aí entrei em contato com o convênio. O que o convênio nos disse? Não foi recebido esse faturamento. Então, qual é o processo que eu tenho que fazer? Ver se esse faturamento, o convênio é na sua área, é dentro do seu estado? Tem um protocolo de entrega? Não, infelizmente. Você não tem quem recebeu, você perde. Esse faturamento é encaminhado para outro estado? Tem a AR de envio? A primeira coisa que a operadora de saúde solicita é a AR de envio, né? A numeração da AR, para ela saber quando chegou lá, se chegou e aonde está essa documentação. Se você não tiver isso, não tem como você receber esse dinheiro. Não tem como você receber esse faturamento. Pode passar, Marciano. Dentro do meu faturamento, eu preciso de um analista de recursos de glosa? Preciso. Eu preciso verificar o que foi pago. Eu envio tudo corretamente, mas isso foi pago? Realmente, o que eu enviei, os protocolos que eu enviei realmente foram pagos? O valor que eu cobrei foi o correto? Ele tem que fazer a análise demonstrativa de pagamento, ele tem que fazer a análise de cada motivo de glosa, de cada valor apresentado nesse demonstrativo. Ele tem que verificar o valor cobrado com o contrato em vigor. Por quê? O que acontece muito? Eu fiz um reajuste, tá? Eu fiz um reajuste de uma operadora de saúde, parametrizei o meu sistema para esse reajuste. A partir do dia 1º de dezembro, está reajustado. Quando eu faço a cobrança no dia 1º de janeiro, porque eu atendo em novembro, eu faturo em dezembro, ou eu atendo em dezembro e faturo em janeiro, e encaminho em fevereiro. O que acontece? Muitas vezes a operadora de saúde não parametrizou o sistema dela para o reajuste. A glosa vem exorbitante. Então, a analista do recurso de glosa, ela tem que verificar todo o contrato. Quando foi que o contrato foi assinado? Quando foi que o aditivo entrou em vigor? Quando foi que nós parametrizamos o nosso sistema? E a nossa faturista, ela encaminhou as nossas contas já com esse reajuste? Porque pode acontecer dentro do setor de contas médicas de que eu tenho já contas faturadas, mas eu fiz o reajuste, as contas já estavam, metade das minhas contas estavam faturadas e eu realizei o reajuste. Ok, realizei o reajuste, parametrizo aquelas contas todas para o valor atual. Porque eu não posso mandar meu faturamento metade com o valor antigo e metade com o valor atual. Então, essa faturista fez esse processo, essa faturista encaminhou corretamente. O recurso de glosa é importantíssimo no setor de faturamento. Eu considero
uma parte primordial, que é dele que eu vou saber o que eu recebi, o que eu não recebi e o que aconteceu para eu não ter recebido e tratar isso. O que é glosa? Eu falei aqui de glosa, mas o que é glosa? É tudo que eu cobrei e não foi pago. Então, eu cobrei 2.000 e me foi pago 1.500. 500 eu perdi. Por qual motivo? Então, o recurso de glosa, a analista de recurso de glosa, ela vai verificar o motivo e vai preparar esse recurso. Ela tem que ter atributos para preparar esse recurso. Enviar esse recurso para a operadora e acompanhar esse retorno. E se a operadora negar, e se ela me der a oportunidade de novamente recursar, eu novamente faço o recurso. Apresentar ao gestor as inconsistências. Sempre apresentar ao gestor a inconsistência. Por quê? Porque é aí que ele vai trabalhar o erro. O erro pode ser no faturamento, o erro pode ser no atendimento, principalmente no atendimento. O erro pode estar na minha tabela, o erro pode estar em um valor que, infelizmente, eu incluí erroneamente. Então, essas tratativas têm que ser feitas a partir da análise do recurso de glosa. E, preferencialmente, ela tem que fazer um indicador de recurso de glosa. No final da nossa apresentação, eu vou mostrar esse indicador de recurso de glosa, como é que pode ser feito esse indicador de recurso de glosa. Mensalmente, pode ser a sua analista de recurso de glosa, pode ser a faturista, pode ser a sua coordenadora, mas você mensalmente tem que ter uma apresentação do que você não recebeu. Pode passar, Marciano. Analista de credenciamento. Prospectar novos credenciados. Nós precisamos prospectar novos credenciados. Credenciamentos de quê? Operadora de saúde. Hoje nós temos algo que está em alta, que são as clínicas, né? As clínicas, geralmente, hoje, aqui em Fortaleza, as clínicas geralmente querem ter um laboratório, um posto de coleta, na realidade, um posto de coleta dentro dessa clínica. Recentemente, nós tivemos um contrato em relação a isso, não é? Porque nós precisamos ter novos credenciamentos, independente de ser operadora de saúde, de ser uma clínica, de ser um cartão, como o cartão Vai Bem. Existe um cartão aqui chamado Vai Bem, que o credenciado ele paga um valor e, ao chegar no laboratório, ele tem um desconto em relação aos exames, tá? Então, isso acontece aqui em Fortaleza e eu acho que alguns interiores já têm esse cartão de desconto. Quando existe o cartão de desconto, até o próprio laboratório, às vezes, cria um cartão de desconto para o cliente. Então, criam valores de exames, cria uma quantidade X de exames e coloca um valor menor para esse pagamento. Então, a analista de credenciamento ela tem que prospectar novos credenciamentos, ela tem que analisar os contratos existentes, o prazo de vigência é fundamental, cadastrar em sistema os acordos firmados em contrato, sempre em tempo hábil, sempre. Por quê? Caso isso não aconteça, você pode estar perdendo dinheiro. Eu fechei um contrato no dia 1º de abril, mas eu só fui incluir em sistema no dia 1º de maio. Eu perdi um mês de envio de faturamento, porque eu não coloquei em tempo hábil no meu sistema os acordos firmados. Verificar sistematicamente a informação cadastrada em sistema. Por que isso? Porque eu posso colocar valores dentro do meu sistema e acabar negociando exames pontuais e não incluir isso em sistema e perder esse valor. E orientar os setores envolvidos com as normas de credenciamento. O analista de credenciamento, ele recebe todo o contrato. Se ele não transmitir isso para o setor de recursos de glosa, se ele não transmitir isso para o faturamento, não vai adiantar de nada ele ter fechado esse contrato, porque o erro vai continuar. Esse erro continua. Eu vou continuar cobrando erroneamente, eu vou continuar sem ter os valores acordados no sistema, eu vou continuar realizando o recurso de glosa erroneamente. Pode passar, Marciano. Gestão de contratos.
contrata operador e prestador de serviço. Ele tem que obedecer o padrão exigido pela ANS. Paloma, qual é o padrão exigido pela ANS? A definição clara das regras, tá? O contrato tem que ser escrito, tem que ser regido e assinado. Os valores do serviço contratado devem ser expressos em moeda corrente ou tabela vigente. Por quê? Por que tabela vigente? Porque tem operadoras de saúde que utilizam tabelas próprias. O ISEC é uma operadora de saúde que ela é edital. Então, ela tem uma tabela própria. O reajuste deve ser aplicado anualmente, na data de aniversário do contrato. O contrato foi assinado no dia 1º/8. O reajuste será na data de aniversário, 1º/8, no ano seguinte. E é admitida a livre negociação de reajuste. Só que essa livre negociação de reajuste é no período de 90 dias corridos, iniciados a partir de janeiro. Tem pessoas de credenciamento que acham que o reajuste deve ser feito 90 dias a partir da data da assinatura do contrato. Não é. É 90 dias a partir do dia 1º de janeiro, independente do seu contrato. Independente da assinatura do seu contrato. Esse reajuste, a livre negociação, como é que acontece? Eu tenho, dentro da ANS, eu tenho um fator de qualidade. Então, esse fator de qualidade, ele me dá abertura para estipular um índice de reajuste, que é o chamado IPCA. Então, esse índice de reajuste, ele varia de 105% a 85%. Por que essa variação? 105%, o laboratório é credenciado. Eu tenho um credenciamento? Ok, eu posso negociar até 105% acima da minha tabela. O laboratório não tem credenciamento. Ok, eu posso negociar 100%. Ele não é nem credenciamento, eles não são acreditados. Então, eu posso negociar 100%. E o que não é acreditado, não tem nenhum credenciamento, não tem nenhuma acreditação, não tem nenhuma outra normativa, eu só posso negociar 85%. Pode passar, Marciano. A Agência Nacional de Saúde, o que é a ANS? Agência Nacional de Saúde. Ela foi criada a partir da Lei 9.961, em 28 de janeiro de 2000, né? Coube à ANS cumprir a Lei 9.656, editada em junho de 1998, que dispõe os planos de seguros privados de assistência à saúde. E com a criação da ANS, vieram as leis, as instruções normativas e as resoluções, as instruções normativas e as resoluções normativas. Qual é o objetivo da ANS? Ela veio com o objetivo de regular a saúde suplementar, né? Porque, na realidade, a economia não possuía um padrão de funcionamento. Então, havia muitos conflitos entre usuário, prestadores e seguradoras. Então, ela serviu para tentar firmar as leis e as instruções. Pode passar. Diante disso, né, diante da ANS, das leis normativas, das resoluções, o que aconteceu? Começou a ter dificuldade em relação às operadoras de saúde, em obter autorização, informações. E aí foi criado o quê? A TIS e a TUS. A TIS, ela serve para padronizar as ações administrativas. O que é isso, Paloma? São guias. É a solicitação SPSADT, que é a solicitação de exames. As guias de consulta, as guias de solicitação de internação, de honorários médicos, ela padronizou uma forma de solicitação. Quem trabalha na área de faturamento, ela deve conhecer bem a questão da TIS e da TUS. Por quê? Porque quando a operadora de saúde ela pede informações ao faturamento, ela fala sobre guias TUS e guias TUS e guias TIS. Aí me encaminhe sua guia SPSADT, me encaminhe sua guia TIS. A guia TIS é o formulário que o médico solicita o exame. Pode passar, Marciano. E a TUS, o objetivo da TUS é padronizar a comunicação entre as operadoras e prestadoras de saúde.
sem impacto, né? Teve impacto financeiro? Não. Ela padronizou códigos e nomenclaturas. Então, essa padronização foi para melhor visualização de codificação. Foi um processo minucioso, né? As tabelas foram criadas com o fim de processo mesmo, de padronização e facilitar a cobrança. A instrução normativa é a número 34, de 3 de fevereiro de 2009. Foi nesse dia que foi criada a TUIS. E dispõe de todas as informações. Essa normativa ela dispõe de todas as informações em relação às guias TUS. Pode passar, Marciano. Tabela de honorários. Existem organizações, operadoras de saúde que têm tabela própria. E existem organizações que trabalham com tabelas específicas. E essas tabelas específicas, elas foram criadas para ajudar a cálculos de exames, a valorização dos exames. Então, essa valorização, ela é feita através dos cálculos da CBHPM e da ANB. A CBHPM, ela é a Classificação Brasileira Hierárquica de Procedimentos Médicos, né? Então, ela surgiu na intenção de você conseguir calcular os valores, né? Teve a participação da ANB, teve a participação do Conselho Federal de Medicina e de algumas sociedades, né? Ela visa garantir a remuneração. Então, o cálculo de todos os exames, de procedimentos, é feito pela tabela CBHPM. E a ANB, ela é composta de um coeficiente de honorários. O que é esse coeficiente? É a unidade utilizada para valorar em real um procedimento. Eu coloquei até um exemplo aí do hemograma. Então, o código na ANB é 28040481. O valor de CH na ANB, ele tem um valor de CH. O valor de CH é 30. O valor de CH do convênio é 0,24. Paloma, onde é que eu visualizo esse valor de CH do convênio? Eu visualizo no contrato. O convênio, quando vai negociar com você, quando ele vai te credenciar, ele coloca no contrato o valor dos exames. O valor da ANB são todos os valores em CH. 30 de CH, 14 de CH, 10 CH. No aditivo, ele coloca o valor desse CH para você fazer o cálculo. Pode ser 0,30, 0,27, 0,24. Então, como é que você tem que fazer esse cálculo para incluir no seu sistema? Você multiplica o valor do CH pelo valor da CH do convênio. Então, você multiplica as 30 CHs, que é a valorização do exame na tabela ANB, pela 0,24, que é o valor que o convênio te deu e que você negociou com ele. Então, o valor do teu exame vai ser R$ 7,20. R$ 7,20. Paloma, se eu negociar com um convênio e eu quero o contrário, eu quero saber o valor em real da CH, simples. Você faz o inverso. Você divide 30 por 0,24. Aliás, você divide 7,20 por 0,24, que vai dar 30 CHs. É o inverso, você divide o valor em real pelo valor da CH. E aí você tem o valor de CH do exame. Pode passar, Marciano. A Unidas, ela é uma união das instituições de autogestão em saúde. Ela regulariza os planos de autogestão. E esses planos, eles são patrocinados ou não. Então, eles se responsabilizam pelo plano privado do seu beneficiário. A CACI, por exemplo. A CACI, ela é uma caixa de assistência e ela faz parte da Unidas. Ela é patrocinada e ela se responsabiliza pelo credenciamento, pelo pagamento do plano privado, pela cobertura do atendimento aos empregados ativos, aos pensionistas e aos ex-empregados. Quando você tem no seu laboratório credenciamento com convênios que fazem parte da Unidas, você negocia diretamente com a Unidas, tá? Pode ocorrer do convênio negociar diretamente com você? Pode. Pode ocorrer do convênio não querer o percentual ou não está
adaptado ou não queira a valorização da Unidas. Então, o convênio negocia contigo um valor de credenciamento, de reajuste, tá? O convênio ele pode vir até você, se você já for credenciado, o convênio pode vir até você, você pode ter a valorização da Unidas, o percentual de reajuste da Unidas, mas o convênio ele pode vir até você e realizar aquele chamado que nós já falamos, que é a livre negociação. Eu tenho o percentual da Unidas, mas eu posso fazer a livre negociação com a operadora e com o prestador. Pode passar, Marciano. Credenciamento. O que é necessário para o credenciamento? E o que é o credenciamento? O credenciamento ele é a inclusão de pessoa física ou jurídica que presta o serviço de saúde na lista de rede credenciada, disponível para o atendimento dos pacientes que utilizam a operadora de saúde. Como é que eu posso fazer esse credenciamento? Por e-mail, solicitando à operadora de saúde o credenciamento e descrevendo os seus serviços oferecidos. Para iniciar um credenciamento, você primeiro tem que enviar um e-mail para o setor de credenciamento do convênio e solicitar esse credenciamento, descrever os seus serviços, informar quais são os seus serviços. Você é um laboratório de análises clínicas? Ok. Então, informe os seus serviços. O que é que você faz? A partir daí, o convênio te solicita todas as documentações necessárias para o teu credenciamento. E tu tens que estar preparado para ter toda essa documentação atualizada. Que o convênio, quando o convênio recebe a tua documentação, ele verifica todas as tuas documentações. Então, quais são as documentações necessárias para um credenciamento? Um contrato social, o CNPJ, a inscrição de constituintes imobiliários, o ISS junto à prefeitura, o cadastro nacional de estabelecimentos, o conhecido CNES, o alvará de vigilância sanitária atualizado, o alvará de funcionamento atualizado, currículo, diploma, CPF, título de eleitor, título de especialista do responsável técnico, relação do corpo clínico, identidade e CPF dos sócios constantes no contrato social, comprovante da conta bancária. Paloma, ele solicita tudo isso? Tudo. E muito mais. Dependendo da operadora de saúde, ela vai te solicitar muito mais. Ela vai te solicitar todos os currículos dos teus profissionais técnicos. Ela vai te solicitar toda a documentação do teu responsável técnico, além desse currículo, diploma, o CPF, o título especialista, ela vai te solicitar toda a documentação dele. Se ele tem cursos, se ele ministrou cursos, ele é especialista nessa área, mas se ele tem uma outra especialidade, então ela te solicita toda a documentação. A partir daí é que você aguarda o retorno do convênio. Depois que você manda toda a documentação, você aguarda o retorno do convênio, porque ele vai te encaminhar um contrato. Esse contrato você tem que ter muito cuidado, e você tem que ler todas as cláusulas. Por quê? Porque dentro desse contrato, ele pode ter cláusulas que você ache que está tudo ok, mas não está. A forma de pagamento, o prazo de pagamento, o período em que ele vai te pagar, o período em que ele vai te encaminhar a glosa, o período que você tem de recurso de glosa. Porque tem a operadora de saúde que ele te passa quase 3 meses para te pagar. Então, isso tem que ser analisado em todas as cláusulas do contrato. Isso é importantíssimo. Pode ser que eu não aceite uma cláusula dentro do contrato? Pode. Será que eu devo proceder? Você encaminha um e-mail para a operadora de saúde, você no corpo do e-mail coloca a cláusula do contrato, você especifica qual foi o que poderia ser modificado nessa cláusula e o que você não concordou, e aí parte a questão da negociação. O convênio vai te retornar, vai te dizer o que deve, o que não deve ser feito, se ele pode mudar essa cláusula ou não. Essa negociação tem que ser feita antes da assinatura. A partir do momento que você assina um contrato, você só vai poder alterar esse contrato 1 ano depois. E essa alteração de contrato, ela pode ser feita ou não. Por quê? Porque você pode querer alterar
o contrato, e a operadora de saúde pode dizer, não, a gente já está com o contrato todo finalizado, nós vamos só aditivar mais uma outra cláusula, né, ou uma alteração, ou uma inclusão de cláusula, justificando a cláusula que você quer modificar. E essa negociação também tem que partir da responsável pelo credenciamento. Pode passar, Marciano. Existem 2 convênios, ISEC e IPM, que eles divulgam editais. Então, esse edital, ele é ISEC, o edital, ele é no próprio site, né? É do final do ano até início de junho do ano seguinte. Então, esse credenciamento dura mais ou menos 6 meses, mais ou menos uns 6 meses, né? E você tem esse prazo para realizar esse credenciamento. Esse edital, ele já vem com algumas assinaturas, né, por parte do representante do ISEC. Ele já tem uma tabela própria, né? Você só visualiza a tabela e já tem também uma CH. O ISEC, ele é CH, então ele já tem uma CH pré-determinada. E esse credenciamento, final do ano passado eu fiz esse credenciamento, né? E aí o que aconteceu? Foi super tranquilo. Gente, as pessoas às vezes acham que credenciar um laboratório, uma operadora de saúde, é difícil. Não, não é. Você tem que ter uma pessoa disponibilizada só para credenciamento. Então, ela tem que ter o tempo dela só para credenciar. O ISEC foi o credenciamento mais rápido, eu acho que eu já fiz. Tá? Mais rápido que eu já fiz. Por quê? Porque, na realidade, ele abre esse edital e aí você imprime aquele edital, você marca o dia para ir, você consegue chegar lá e conversar com a pessoa do credenciamento, até porque você não tem o que mudar nesse edital. Você não consegue mudar o edital de ISEC e PM. Você acordou aquele edital, você tem que realizar todo aquele procedimento. Facílimo, tranquilidade. E o ISEC, ele tem uma gama de beneficiários. E beneficiários no interior também, tá? O interior, ele tem uma maioria de beneficiários do ISEC. Vocês podem acreditar que não, mas tem sim. Ano passado, o laboratório pelo qual eu trabalhava ainda, nós abrimos algumas unidades no interior, né, dentro de clínicas. E, por incrível que pareça, o ISEC foi o nosso carro-chefe, né, o nosso carro-chefe. Eu posso abrir eu posso ter um laboratório em Fortaleza e abrir um laboratório no interior? Pode. A operadora de saúde, você em um determinado interior, e que saúde, o que é que ela faz? Ela direciona esses beneficiários para o teu laboratório. Então, isso é o chamado direcionamento, é uma rede referenciada, eles chamam de rede referenciada. Eles referenciam o teu laboratório naquela localidade e os atendimentos devem ser realizados somente lá. Então, os beneficiários, eles são informados que ele pode realizar o atendimento no teu laboratório. Então, o ISEC e IPM é edital próprio. O IPM, ele tem um credenciamento a partir de março a abril. Ele, diferente do ISEC, ele tem um prazo menor para credenciamento, tá? Mas é divulgado no site, é tabela própria, você imprime aquele edital, você pode fazer o download, você vê todo as cláusulas do edital, ele já te mostra tudo. Não tem dúvida de como vai ser feito esse processo. Por quê? Porque ele já te mostra a tabela, ele já te mostra a CH que vai ser utilizada, você já sabe quais são os exames que você pode realizar. Esse é um cuidado que a gente tem que ter
no ato do credenciamento, porque tem convênio que nos credencia na tabela a CBHPM quinta edição. Ok, eu estou com a CBHPM quinta edição, mas tem exames da tabela CBHPM quinta edição que eu não realizo no laboratório. O que pode acontecer? Você está credenciado com CBHPM, o convênio informa que você está ok, já pode realizar o atendimento, o cliente vai na tua unidade, no teu laboratório, realizar o exame, mas o teu exame você não realiza, ele não está no teu sistema. O que é que a operadora de saúde te diz? Não, mas nós estamos credenciados com a CBHPM. Então, a CBHPM, você não informou quais são os exames que você realiza. Para nós, da operadora de saúde, você realiza quase todos os exames, ou todos os exames que constam na nossa tabela, até porque o convênio também tem uma tabela, tá? O convênio tem uma tabela, no ato do teu credenciamento, solicita essa tabela, porque essa tabela, eles podem encaminhar, como não podem encaminhar, eles podem te encaminhar só o contrato, sem tabela nenhuma. No ato do seu credenciamento, você solicita o contrato e a tabela que será utilizada com os exames e valorada. Ela tem que estar com a valorização correta. Ele não pode te mandar só a codificação e os exames. Ele tem que te mandar a codificação, os exames e o valor desses exames. Pode passar, Marciana. E o faturamento de contas médicas? Como é, Paloma, que eu realizo esse faturamento de contas médicas? O que é o faturamento? É realizar a cobrança pelo serviço prestado, através do documento padronizado, a guia TIS. Pode ser um receituário médico? Pode. Nem sempre, pode voltar, Marcela, nem sempre, vou já mostrar a guia TIS, assim, nem sempre, pode voltar. Pronto. Nem sempre eu faço uma cobrança com uma guia TIS, eu posso fazer a cobrança com a guia SADT. Antigamente, os convênios solicitavam, eu vou chamar de convênios, tá, gente? Mas é operadora de saúde, isso é um mal de faturamento. Para o bom entendimento, convênio. Então, nem sempre você vai cobrar com a guia TIS, você vai cobrar com uma guia de receituário médico. Antigamente, os convênios solicitavam que fosse encaminhado o receituário médico anexado a uma guia TIS. Por quê? Porque era padrão ANS. Lembra quando eu falei da questão das normas da ANS, do padrão? Antigamente se solicitava dessa forma. Hoje, para a graça de todo mundo, né, para a nossa graça, o que acontece? Essa guia TIS, em alguns convênios, ela não é mais necessária. Nem o envio da guia. Alguns convênios, eles trabalham como? Com o envio do arquivo XML. As guias TIS, elas ficam nas contas médicas. Caso haja uma necessidade, o convênio solicita essa guia digitalizada, obviamente, digitalizada para comprovar o atendimento, a realização de algum exame. Então, o faturamento, o que é o faturamento? Realização de cobrança através do documento padronizado, que deve ser preenchido, com o dado do comprador, que é o beneficiário, e o dado do vendedor, que é o prestador de serviço, no caso, nós, né? O laboratório. Então, a guia padrão é a guia TIS, é o modelo formal de documentação padrão TIS. Pode passar, Marciana. Essa é uma guia TIS, né, do convênio Bradesco. Há uma diferença na guia? Sim. Há uma numeração, só que está cortada, registro da ANS. Esse registro da ANS, gente, em algumas guias TIS, de alguns convênios, elas não podem ser repetidas, tá? Elas não podem ser repetidas. E o número do prestador também, tá? O registro da ANS, esse registro é o registro da operadora de saúde, ok. O número da guia no prestador é o número da guia que eu estou atendendo e o que o prestador vai saber que eu atendi. Eu posso xerocar essa guia? Não. Essa guia eu não posso xerocar. Essa guia ela tem que ser impressa a cada utilização. O convênio Bradesco ele encaminha essas guias para o laboratório, para o hospital,
Caso ele não encaminhe, caso você queira uma facilidade maior, no site dos convênios existe um ícone de guias TIS que você pode imprimir, porque esse número de guia na operadora, ela não pode ser repetida, tá? Ela tem que ser diferenciada. Pode passar, Marciano. Marciano. Então, onde se inicia o faturamento? Na recepção. Gente, o que tem de erro de preenchimento de guia, o que tem de erro de autorização, o que tem de erro de carência de beneficiário, tudo se inicia na recepção. Então, a tua recepção, a tua recepcionista, Paloma, eu só tenho uma recepcionista, ela tem que ser treinada. Ela tem que ser treinada nas particularidades dos convênios. Ela tem que ser treinada no preenchimento de uma guia. Ela tem que ser treinada no processo de autorização de procedimento. Ela tem que ser treinada na quantidade de procedimentos que eu posso solicitar autorização. Então, começou na recepção, houve um erro de cadastro, houve um erro de assinatura, o cliente não assinou uma guia de autorização, o erro vai passar até chegar no faturamento. Chegando no faturamento, é barrado, volta para o atendimento. Aí o que vai acontecer? Um transtorno com o cliente. É o que acontece muito, o transtorno com o cliente. A ligação para o cliente para ele retornar porque faltou uma assinatura de uma guia. A ligação para o cliente para ele retornar porque faltou um exame ser cadastrado e ele precisa fazer a coleta. Né? Ligar para o cliente porque o exame que foi cadastrado erroneamente. Então, a recepção, ela tem que ter um treinamento. Ela tem que ter um treinamento baseado nas particularidades dos convênios, baseado no teu recurso de glosa, no que foi, no erro que ocorreu para ocorrer o recurso de glosa. O cuidado na recepção é primordial. O preenchimento de uma guia, uma autorização, o encaminhamento do cliente à coleta. Sabe o que acontece muito? Que eu vejo, assim, de vez em quando, eu vou no atendimento para observar a recepção, como a recepção faz o atendimento. E isso também é importante, tá? Eu não estou falando só de coordenação de contas médicas, não. Eu estou falando de uma faturista, eu estou falando do próprio dono do laboratório, o gestor do laboratório, o administrador. De vez em quando, dá uma olhada na recepção, dá uma olhada no teu faturamento. Eu tinha um gestor, um diretor, que do nada, assim, ele chegava na sala, né? Do nada ele sentava. Como é o seu processo? Me mostra como é que você faz, eu tenho uma curiosidade de saber como é que você faz. Me mostra como é o faturamento de tal convênio. Ele queria ter um entendimento, mas provavelmente esse entendimento dele fosse por quê? Porque, na realidade, o financeiro passou algo para ele, o financeiro passou algum valor para ele perdido, o financeiro passou um valor que não era igual ao do faturamento ou do atendimento. Nós realizamos uma quantidade X de atendimento, mas o nosso faturamento foi bem menor, então ele chegava para visualizar o nosso trabalho. E isso é importante. O gestor de contas médicas, o gestor do laboratório, o administrador, ele tem que fazer isso. Ele tem que observar. Se ele não tem condições de fazer isso, observe pelo menos o faturamento. Chegue no seu faturamento e veja como é que a sua faturista está fazendo o processo. Veja como a sua coordenadora está analisando o seu processo, né? Então, assim, aconteceu no laboratório, quando eu fui analisar, o erro da recepcionista ela atendia o beneficiário, até porque a recepção, em alguns laboratórios assim, grandes, né? A recepção, ela tem uma quantidade de atendimento, né? A faturista tem que atender 18, 20 clientes no decorrer do seu período de trabalho. Trabalha 6 horas, trabalha 8 horas. E aí, o que ela fazia? Ela atendia, ela cadastrava, ela preenchia a guia e ela encaminhava o cliente para a coleta. Ela não realizou a autorização, ela não solicitou a assinatura do cliente na guia
E o que foi que ela me informou? Não, quando ele voltar, quando ele passar, eu peço para ele assinar. É o tempo que eu autorizo, é o tempo que imprimo a autorização e ele assina a guia e a autorização. Tá, e se esse cliente passar direto? E se você tiver com outro cliente no seu atendimento, você vai parar o seu cadastro e vai chamar esse cliente? Não. A recepcionista, ela tem que cadastrar, ela tem que autorizar, ela tem que solicitar a assinatura do beneficiário naquele momento. É o básico do atendimento dela. A partir daí, ela encaminha o cliente para a coleta. Qual é o processo que ela deve saber? Parar o atendimento e verificar se está tudo correto? Não. Ela fez todo aquele processo, ela cadastrou, autorizou, solicitou a assinatura do cliente. No final do dia, ela analisa essa guia para enviar para o faturamento. Por que ela analisa novamente essa guia? Porque é na segunda análise que a gente encontra o erro. É na segunda análise que a gente encontrou o erro de quê? Nós vamos encontrar o erro de ausência de cadastro de um exame, cadastro de um exame errado, quantidade de autorização errada. Então, assim, tem que ter todo um processo de faturamento, tá? De atendimento. Marciano, volta só esse slide. Marciano, meu tempo tá me responde só se meu tempo está extrapolando. Oi, Paloma, a gente teve aquele imprevisto da oscilação, né? Mas temos ainda 4 minutinhos, tá bom? Minha nossa, gente. Eu sei que tem muita coisa, é muito empolgante as contas médicas, mas a gente tem 4 minutinhos para iniciar o outro painel. Tá joia? Então dá uma acelerada aí. E a gente está prometendo. A gente tem aqui uma oferta para o pessoal depois, né? Para todos que estão aqui presentes. A Paloma vai estar lançando. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer, assim, a hora de tirar a dúvida agora. Alguém quer fazer uma pergunta? Gente, me perdoe pelo imprevisto que ocorreu, porque na realidade eu tenho muita coisa para mostrar para vocês. Tinha que mostrar para vocês o processo operacional padrão, como é que vocês analisam isso, né? Meu Deus, mas vamos lá, vou tentar continuar, tá? Então, assim, se inicia na recepção, o recebimento de guia no faturamento, a analista, ela analisa a guia, ela tem que faturar, tem que emitir, enviar essa fatura para a operadora, receber essa documentação com o protocolo, você enviou, retorna com essa documentação, tá? Pode passar, Marciano. Marciano. Qual é o objetivo do faturamento? Analisar a guia, emitir as faturas corretamente, digitar a conta, processar, gerar o arquivo XML, emitir relatório de controle de guias, tá? As pendentes, o que está pendente, o que você faturou, controlar todos os atendimentos realizados e cobranças, analisar as inconsistências de cadastro, verificar a ocorrência de glosa, identificar as causas, providenciar as correções. Pode passar, Marciano. E aí nós temos o quê? Para tudo isso, padronização do processo. POP. As organizações hoje de saúde, elas trabalham com padronização de processo, né? Então, assim, esse processo do faturamento deve ser feito passo a passo. O POP é um processo operacional padrão, ele tem que descrever todo o passo a passo do teu faturamento. Do faturamento de convênio, do recurso de glosa, da analista do recurso de glosa. Então, os objetivos passo a passo, tá? Pode passar, Marciano. Marciano, pode passar. Isso é um... Pode passar para o POP. Pronto. O que é o POP, Paloma? É isso aqui. Quem faz a tarefa? Assistente de contas médicas. Onde? No setor de contas médicas. Quando? Mensalmente. Quais são os equipamentos necessários? E como ela faz, tá? O recurso de glosa. Esse POP aqui é de recurso de glosa.
O recurso de conta deve ser analisado mensalmente, respeitando sempre o mês de pagamento. Como ele deve fazer? O início de cada mês, deve imprimir a documentação, então ele faz o passo a passo do trabalho dele. Para que serve o POP? O POP serve para quem chegar no seu laboratório, ele vai conseguir fazer esse processo de faturamento, de análise de recursos de glosa, só olhando o POP. Por que isso? Porque vocês sabem que existem vícios dentro dos setores, né? Então, assim, quando tem muitas pessoas dentro do setor de contas médicas, chegou um novato, vou ensinar, não vou ensinar, vou mostrar, não vou mostrar, eu vou falar isso, não vou falar isso. Às vezes eu falo e esqueço de falar algumas coisas, então o POP é para isso. Chegou um funcionário novo no seu setor, entrega o POP. Faz o passo a passo. A sequência do POP, gente, tem que ser a sequência do trabalho do teu funcionário. Ele tem que seguir corretamente aqueles itens e, com certeza, se seu POP for feito corretamente, ele vai conseguir fazer o trabalho dele sem precisar de ninguém. Sem precisar de ninguém. Como é que Paloma faz os POPs no setor de faturamento? Eu peço para a faturista fazer o passo a passo, tá? Escreve o passo a passo, eu analiso o POP e eu, Paloma, vou lá e acesso o sistema do convênio e faço o passo a passo que ela fez, para ver se bate realmente com o POP. Na maioria das vezes, falta algo. Falta o clique em alguma coisa, abra uma nova tela, mas o POP tem que ser perfeito. Tem que seguir todo o trabalho do seu faturista e do seu analista de recursos de glosa. Pode passar, Marcelo. Pode passar. E a gestão de números de resultados, né? Eu tenho que gerenciar para atingir metas, e atingir metas é resolver problemas. É necessário, eu acho que tem uma pergunta a respeito de POP, viu, Marcelo? É necessário gerar valor para a instituição. O teu gestor, ele tem que saber as suas receitas, as tuas despesas, o que está te dando lucro, o que não está te dando lucro, qual é o erro no teu setor de faturamento que ele pode reverter. Ele tem que criar fontes de informação, ele tem que criar relatórios administrativos, indicadores. Indicadores são o quê? Variáveis que medem a quantidade das variações dos critérios, né, previamente estabelecidos. Eu tenho um indicador de recurso de glosa, eu tenho um indicador de percentual de guias perdidas. Perdidas, eu digo, gente, é perdidas mesmo, sem faturadas, sem ser faturadas. Isso existe? Existe. Existe. A recepcionista deixou lá, do lado do computador, a guia. Depois eu ajeito. Não, depois eu conserto. E aí foi passando, passando. O faturamento, por sua vez, cobrou aquela guia naquele mês que a cliente foi atendida, mas no outro mês ela não cobrou mais, porque ela esqueceu também de fazer a cobrança. E aí, um belo dia, a líder da unidade ou a recepcionista pegou aquela guia, poxa, eu vou encaminhar para o faturamento. Isso foi no mês 7, ela encaminhou no mês 9. Essa guia está perdida. Essa guia está perdida. O que eu sempre falo, é melhor perder R$5 do que perder 500. Então, assim, eu tenho um contato direto com a líder da unidade, com a recepcionista. Eu gosto desse contato, porque quando existe esse contato de faturamento, que existe uma rixa, né? Faturamento com recepção, faturamento é endeusado, elas se sentem as maiores, mas não é, não tem que ser assim. Tem que haver o contato direto entre faturamento e recepção. Se não houver esse contato direto, teu laboratório ele não vai andar. Ele pode até andar, mas tu vai perder muito dinheiro com isso. Então, tem que haver o contato direto, tem que haver aquela recepção de dizer, olha, eu não consegui autorizar esse exame. Tá, deixa eu olhar aqui o valor do teu exame. R$50. A guia é 450, eu estou perdendo só 50. Me manda essa guia. Ela vai passar do meu prazo de envio. Me manda essa guia. Esse exame eu coloco no meu indicador de perdas, porque existe um indicador de perdas de exames, né? Esse exame eu coloco no indicador de perdas, eu não faço essa cobrança, e aí a coisa vai fluir. E isso é contabilizado no financeiro, tá? O faturamento ele tem que ter ligação direta entre financeiro e a recepção. Esses indicadores, o indicador do faturamento, ele tem que estar interligado com o indicador do financeiro. Quanto eu faturei, quanto eu enviei, quanto foi meu atendimento. Pode passar, Marciano. Pode passar, Marciano.
Marciano? Eu vou mostrar para vocês umas planilhazinhas que eu faço. Eu gosto muito de fazer planilha, tá? Então, essa planilha simples no Excel, se você não tiver uma... eu não tenho um programa, né? Então, você faz uma planilha de Excel. Então, essa planilha que eu fiz no Excel, logo no início, foi para visualizar a minha quantidade de atendimento, a minha produção total, o meu faturamento das contas médicas. Essa diferença aí de produção com contas médicas é automático, tá? Você tem que colocar como automático, não deixar ninguém fazer esse cálculo, tem que ser automático essa diferença. O valor emitido de nota fiscal, os impostos retidos e o valor líquido recebido. E a diferença, porque a diferença pode ser a glosa, né? Na realidade é a glosa. E a data de crédito. Essa planilha aí, ela tem que ser realizada pela pessoa responsável pelo faturamento. Eu não digo nem coordenadora, porque tem laboratório que não tem coordenador de faturamento. Ele tem uma pessoa específica para fazer o quê? Às vezes, ela realiza o atendimento, ela faz a coleta, ela encaminha as guias, ela visualiza as guias e ela ainda faz a cobrança. Existem laboratórios que uma única pessoa faz todo o processo. Então, precisa ter esse controle. Eu preciso ter o controle do meu atendimento. Se eu não tiver o controle do meu atendimento, eu me perco. Eu não sei quanto eu faturei, eu não sei quanto eu enviei. Quando eu não tenho como gerir se eu não medir. Eu tenho que medir. Para gerenciar, a gente precisa medir. Pode passar, Marciano. Oi, Paloma. A gente tem 1 minuto. Tá no final já, tá? Tá no final? Esses slidezinhos são o final. Eu estou só mostrando os slides para eles. Deixa eu mostrar os slides aqui. Pronto. Esse é um outro slide que é de recurso de glosa, é um outro indicador que é de recurso de glosa, tá? Pode passar, Marciano. Esse é um indicador conforme auditoria, acreditação. Na verdade, a acreditação ela solicita esse formato de indicador, caso algum laboratório queira ser acreditado, a acreditação solicita nesse formato, tá? Então, aqui é o valor do recurso, o valor depois do recurso, o valor recuperado, o valor faturado. Então, eles solicitam dessa forma. Pode passar, Marciano. E aqui eu tenho uma planilha de contratos. Então, essa planilha de contratos, ela realiza todos os meus cálculos automaticamente. Eu coloco a tabela vigente, o aviso de reajuste, a data do contrato, e ele vai calculando quanto tempo eu tenho para realizar o reajuste, quanto tempo eu tenho para entrar em contato com a operadora de saúde, aqueles 90 dias. Então, isso é automático no sistema, no Excel, ele faz isso automático. Tá? Então, para quem quer visualizar o gerenciamento, é muito bom. Pode passar, Marciano. E a proposta de melhoria do processo é o quê? É o essencial planejamento. É a criação, a revisão dos processos, é o acompanhamento do desempenho do setor de faturamento. Afinal, um erro ele pode resultar em um grande prejuízo, né, para o seu laboratório. Então, essa melhoria de processos, essa questão de realizar o processo corretamente, precisa ser feito no início do teu faturamento. Precisa ser feito todo um planejamento, precisa ser feita toda uma criação de processos. Se você criar processos, as pessoas vão saber o seu trabalho correto, e uma organização, um laboratório que trabalha em cima de processos, ele consegue finalizar todo o faturamento dele, porque as pessoas sabem como devem realizar o trabalho. Finalizou, Marciano. Ok, Paloma, faça suas considerações finais. Eu tenho uma coisa para dizer aí para os proprietários de laboratório, que a gente vai estar lançando aí um curso de contas médicas apenas para laboratório, exclusivo para laboratório, não é nessa pressa toda não que a Paloma falou, mas a gente vai colocar em prática tudo direitinho. Eu vou estar informando para vocês junto com ela, então vocês vão poder preparar sua recepcionista, sua assistente administrativa, a pessoa que trabalha nesses setores, que ela vai treinar e colocar em prática
um curso de contas médicas exclusiva para laboratórios. Tá? Já podem aguardar que a gente vai enviar para vocês. Deixa eu fazer um pouquinho de auditoria também. Vá lá para as considerações. Deixa eu fazer Peço desculpas assim pelo atraso na minha entrada, no meu início, gente. Perdão mesmo, perdão, mas eu tenho uma gratidão enorme por ter conseguido e por ter pessoas que aguardaram essa palestra. Não sei se foi a contento, se deu para vocês terem um entendimento a respeito disso, mas eu agradeço demais pela paciência, tá? Pela paciência de vocês. E o que eu puder ajudar, eu vou pedir para o Marciano passar o meu número, tá? Eu não tenho problema nenhum em ajudar. Você pode deixar no chat, Paloma. Eu não seu telefone no chat, pode digitar. Uma vez a menina perguntou se, tu me deu teu telefone, mas tu vai cobrar para me dar uma informação? Não, de maneira nenhuma. Eu estou aqui para ajudar. É um indicador que você precisa realizar, é uma ajuda de um indicador, sem problema nenhum. Eu ajudo, é pop. Eu acho que eu vi uma pergunta aí, acho que de pop. É pop, sem problema nenhum. Eu ajudo, tento entender o seu processo, e aí a gente chega num denominador comum, tá? Muito bem, obrigado, Paloma. Excelente explanação sobre contas médicas, faturamento. Ela vai deixar o contato dela aí no chat. E a gente continua aqui, a gente vai convidar agora a nossa amiga jornalista, que mora no meu coração, está sempre presente, participou no ano passado, teve lá na SBAC Regional Ceará, hoje está sendo tudo online, tudo na pandemia. Eu acho que ela está em outro estado, inclusive, ela me disse aqui, Marcelo, eu não estou aí, mas não vou deixar de participar, né? Mônica Vieira, minha amiga, aquele abraço especial, e a gente vai entrevistar aí duas pessoas especiais também, né? Seja bem-vinda ao Gestão Laboratorial, segunda edição, agora para todo o Brasil, temos aqui a Bahia, o Maranhão, temos aqui o Piauí, temos aqui Pernambuco, temos o Brasil todo linkado nesse exato momento, né? O pessoal que vai já chegar também para participar, que estão esperando esse talk show com nossos convidados. Seja bem-vinda, Mônica. Eu vou preparar aqui a cadeira para a doutora Jeane, ela veio para cá, para a Agência Trunfo, o Davi está nos ajudando muito, a gente teve essa oscilação, mas a gente está de volta, não foi aqui na agência, mas a gente sabe que quem está no online tem esses problemas e a gente já vai fazendo o planejamento para não acontecer mais. Seja bem-vinda, Mônica. Maravilha, maravilha. Boa tarde a todos e a todas e a todas, né? Que agora a gente também tem todas as flexibilidades para poder realmente cumprimentar todo mundo de uma maneira muito carinhosa e acolhedora. Marciano, muito, mas muito obrigada mesmo pelo convite, né? A SBAC, a doutora Jeane, enfim, a todos aqui que estão aí nos prestigiando, né? E é bacana porque, assim, o digital, ele acabou proporcionando isso, né? Essa união aí de estados, união de cidades, né? União realmente aí de conhecimentos, tornando ainda muito mais rico o nosso conhecimento. Meu nome é Mônica Vieira, né? Como o Marciano explicou, sou jornalista, sou diretora da Inspira Comunicação e Marketing, sou mentora de personal branding, inclusive amanhã às 11 horas, né, Marciano? Vou estar aí com vocês para conversar um pouco sobre marca pessoal e muito mais, dar dicas, enfim, estratégias bem bacanas para como utilizar sua própria imagem para alavancar aí negócios, enfim, atingir propósitos. E hoje esse nosso painel, né, em que eu estou tendo a honra de mediar, né, vamos falar ainda um pouco mais sobre gestão, sobre planejamento e sobre esses desafios que todos nós estamos vivendo, chamado, porque eu busco sempre utilizar nomes positivos, tá? Inclusive para a pandemia eu acabei dando o nome de travessia, porque nem todo mundo está aí, né, tendo as mesmas experiências, tem muita gente aí aprendendo,
né, ampliando conhecimentos, inovando, tem gente que está regredindo, mas dando tudo certo, né, com eventos como este, né, a ideia é alavancar, então, enfim, né, são várias experiências, e aí eu utilizo o nome de travessia, porque realmente é um momento aí de grande transição da humanidade, inclusive do mercado, né, do segmento de saúde, e de nós profissionais, nós gestores, né, empreendedores e profissionais que atuam no ramo da saúde, no ramo de laboratório. E para isso a gente convidou, né, e eu quero apresentar aqui esse painel, né, com muita satisfação, a gente convidou aqui a doutora Jeane, né, deixa eu só aqui fazer aqui a apresentação aqui bem direitinho, né, a doutora Jeane está aqui, já está tudo, aposto, doutora? Olá, Pronto, estou vendo boa aqui. tarde, tudo bem? Pronto. A doutora Jeane, gente, né, a Jeane Félix, ela é proprietária do laboratório Lamab, no maciço de Baturité, quem conhece aqui no Ceará, né? E diretora da SBAC Regional Ceará. Inclusive, como o Marcelo disse, eu precisei fazer uma viagem, eu estou aqui em São Paulo, mas com muita alegria estando aqui com vocês todos. E também convidamos o doutor Sérgio Leite Carneiro, do LAC Saúde Laboratório, de Ceabra, na Chapada Diamantina, Bahia. Eita, que estado bom, Bahia. Muito obrigada, doutora Jeane, e muito obrigada, doutor Sérgio, por suas participações. Ok, Jeane, muito prazer. Boa noite a todos. Boa noite, Jeane. Boa noite, Mônica, Marciano. Obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição mesmo para ajudar e colaborar no que for possível. Eu acho que é por esse congresso, essa oportunidade, na verdade, que todos nós estamos tendo, né, na área laboratorial aí de ter um congresso online, que vai ser o que nós vamos nos deparar aí daqui para frente, eu não tenho dúvida nenhuma, durante muito tempo ainda, né? E é como você disse, Mônica, assim, aproximando pessoas, aproximando conhecimento, cidades, estados, então isso é muito bacana. Isso. Boa tarde. E aí, opa, doutora, vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que estão participando desse evento maravilhoso, a Marciano, que contribuiu bastante para que esse evento acontecesse. E é sempre um prazer falar de análises clínicas, né? A gente um longe que São Paulo, eu passei o dia no corre-corre, tive até consulta, mas estou aqui, é um longe que está todo mundo perto, Sérgio, aí na Bahia, nessa região maravilhosa. E aí a gente está aqui para trabalhar e sempre em prol das análises clínicas, é sempre um prazer. Maravilha. Eu vou explicar aqui rapidamente como é que vai ser a dinâmica, tá? A gente preparou aqui algumas perguntas, né, para os dois profissionais e logo em seguida, né, eu estou aqui com algumas perguntas, logo em seguida, após essas respostas, né, fiquem muito à vontade também para esclarecer dúvidas, enfim, considerem os próximos 50 minutos, né, 50 minutos exatamente, os próximos 50 minutos como uma grande terapia aí de gestão, para a gente poder compartilhar aí conhecimentos em relação à gestão de laboratórios, principalmente neste momento. E aí, reforçando, o doutor Sérgio, eu sei que já comentou um pouquinho, a doutora também, né? Mas eu lanço como primeira pergunta para os dois, tá? Como é que está sendo essa travessia no segmento de vocês? Me expliquem como está sendo e quais são alguns dos aprendizados que vocês estão tirando neste momento que estamos vivendo. E aí, primeiro as damas, né, doutor Sérgio? Doutora Lógico, eu já ia falar isso. Por favor. Obrigada aí pela oportunidade. Logo no início foi assustador, né? Assim, a gente via tudo muito distante na China, Estados Unidos, Europa, e aí chegou para a gente e pegou um pouco de surpresa, mas aí a gente, como profissional e como gestor, teve que se adaptar à situação e começamos a ver o que é que a gente pode melhorar e o que é que a gente pode buscar de aprendizado com isso. Juntamos o grupo, né, lá da nossa empresa, o Laboratório Lamab fica na região do Maciço do Baturité, a gente tem em torno de 30 colaboradores, e aí a gente juntou o grupo e a gente começou a imaginar o que é que a gente podia fazer, e começamos a trabalhar, juntamos com alguns parceiros, né,
tiveram alguns empecilhos, porque lá a gestão política engessou um pouco, fechou o horário, diminuiu aquela coisa toda, mas aí a gente conseguiu fazer um trabalho que a população estava precisando, ir até a sua residência, né? A gente montou uma tenda para coleta de exames, de acordo com a necessidade. A gente ia até o hospital, né? Assim, então, a gente montou uma equipe, preparou, realmente treinou a questão dos EPIs, a questão da segurança. Os próprios colaboradores ficaram um pouco assustados, porque também aquela coisa da contaminação, mas a gente treinou todo mundo seguiu o protocolo e a gente viu que teve um resultado bom. Vieram alguns exames que tinham pouca demanda no laboratório, isso foi importante, porque também a gente teve que correr atrás disso, de preparar equipamentos, de preparar técnicos, de investir. E aí foi bom, porque também a gente trouxe isso para a nossa região. Então, a gente não fazia gasometria porque tinha pouca demanda, começamos a implantar esse serviço. Hoje é um serviço bem procurado na região. A coleta domiciliar foi instituída, e aí veio a parte financeira, a gestão financeira, como a gente vai organizar. Então, a gente blindou o caixa, conversou com algumas pessoas que trabalhavam com a gente, alguns parceiros, e aí a gente começou a trabalhar a questão financeira e atravessamos a travessia bem. Assim, o primeiro passo foi difícil, mas hoje a gente viu que foi um aprendizado emocional, um aprendizado de familiar, minha família toda, meu filho é médico, a minha filha é estudante, e a gente lá, todo mundo realmente de mãos dadas, e estamos atravessando bem esse momento, foi de grande aprendizado. Maravilha, doutora, muito obrigada. E doutor Sérgio? Acho que ele Olá, estão me ouvindo? Sim, a sua câmera que saiu. Deixa eu só aumentar aqui minha... Então, eu acho que foi um momento... Está me ouvindo? Sim, o seu som não está aparecendo. Um momento só, por favor. Ao vivo é sempre assim, né, Mônica? Ah, sim. E eu fui mexer aqui, eu sou um dinossauro aqui nesse negócio. Todos nós estamos aprendendo muito, né? É verdade. Tudo, né? E agora, estou aí? Tá perfeito. Nossa, belíssimo. Legal. Então, assim, foi uma época difícil, assim, no início, né, da pandemia, acho que muito medo, principalmente, né, para todos nós, um desafio muito grande. Mas eu acredito que, assim, quem tem um pouco de organização e começou a tratar, e principalmente tratar de uma coisa extremamente importante por conta da necessidade que foi redução de custos, né? Que a gente sabe hoje que uma das primeiras ações que a gente pode ter dentro das nossas empresas para poder ter algum resultado efetivamente, né? Redução dos custos. Então, isso fez com que, à medida que o tempo fosse passando, houve um crescimento mesmo da empresa, em termos de lucratividade, de rentabilidade, por incrível que pareça. Não só, apesar de nós termos perdido um percentual significativo de clientes no início da pandemia, essa redução de custos, esse aumento da produção, por exemplo, dos testes de Covid, eu acho que fez com que a gente meio que estabilizasse a balança no final, né? E isso é uma lição extremamente importante para todos nós, né? Porque foi um momento de muita união, né? Um momento que todas as nossas empresas, assim, eu tenho 2 laboratórios aqui, um aqui na cidade de Irecê, é um grupo só, na verdade. Irecê fica a 160 quilômetros daqui de Ceabra, da Chapada Diamantina, e que nós conseguimos realmente ter uma visão assim do que fazer naquele momento, né? Com todos os cuidados, principalmente com as medidas que foram tomadas a nível de higienização, a nível de segurança do paciente, de segurança dos nossos colaboradores, que eu acho que foi uma coisa assim extremamente importante, e nos deu essa condição aí de nos empoderarmos mesmo, sabe? Apesar de tudo, com todo o medo, com todas as questões que nós vivemos na época da pandemia, a gente poder realmente seguir confiante, que eu acho que é o mais importante. Assim, não foi no início eu pensei que a gestão ia para o beleléu, a gente pensou que, sabe, que gente, tanto custo, tanta despesa e auditoria, e assim, e a gente sabe que
E ali é quando a gente se alicerça, né, nisso, a gente não consegue mais parar. E eu fiquei extremamente preocupado, porque no início, quando a gente teve aquela perda significativa de clientes na pandemia, por conta do isolamento social, deu um frio na barriga de verdade, né? Então, mas graças a Deus nós conseguimos passar por isso e estamos aqui sobrevivendo de uma outra forma, né? Muito mais envolvido nessa conectividade, de uma forma diferente, mas de uma forma que está aí, que na verdade já era uma tendência isso, todos nós já falávamos isso em relação ao digital no início do ano, né? Em relação ao que vem, quais são as tendências, e essa tendência aí foi antecipada aí uns 5, 10 anos, pelo menos, né? 5, 10 anos, pelo menos. E a gente teve que se adaptar, e é um novo que a gente não vai, é um novo que ficou normal agora, a gente não vai mais voltar, né, Sérgio? A questão da segurança, a questão do cuidado, né? Hoje o paciente já entra, já fica observando tudo, como é que você está agindo, na questão do uso dos EPIs. Então, os próprios colaboradores hoje já não conseguem mais voltar àquela, né? Então, está todo mundo tendo o cuidado, e eu acho que não... Daqui para frente será cada vez mais, né, esse zelo, porque antes assim, a gente não tinha a questão da coleta domiciliar no interior, não era uma coisa, todo mundo gostava de ir para o laboratório, todo mundo gostava de, né, colher o seu... Hoje não, a pessoa já tem a opção, já liga, já vai na casa no horário que a pessoa quer, no horário que a pessoa acorda. Então, lá para o meu interior, eu vi que isso foi uma coisa assim que engrandeceu muito a nossa empresa, né? Você vai, você tem aquela coisa mais próxima, né? Então, assim, isso para a gente foi assim um grande diferencial quando a gente sacou. Então, para que ele precisa vir? Então, a gente tem uma pessoa, transporte adequado, vai até sua casa, com material apropriado, no horário que você deseja. Então, eu acho que isso foi assim um grande avanço, um grande boom assim, lá para o interior. Isso foi muito bom. É verdade, assim, e assim, você é do interior, eu também, né? Então, se nós percebermos bem, Geisa, a gente implantou um serviço, a gente não vai conseguir mais ficar sem ele. E para a nossa visão foi uma coisa muito importante, né? Para as nossas empresas, né? Toda a questão que você já falou da segurança, assim, até a cobrança do próprio cliente de chegar e ver que você está ali protegido, nossos colaboradores, você tendo toda a preocupação. E hoje eu tenho coleta domiciliar e tenho um drive-thru. Aonde que eu imaginei que na cidade de 40 mil habitantes eu ia ter um drive-thru? Isso mesmo. E funcionando hoje com marcação online. Então, assim, é uma coisa muito bacana, né? Que a gente, sim, é um novo, realmente. A gente precisou se adaptar. E que eu tenho certeza que isso não vai mais voltar. Porque independente da questão Covid, são serviços que você está ofertando para o cliente. Às vezes por uma comunidade maior, né? Então, isso é muito importante, isso é muito bacana. Isso mesmo. Joia. E aí, diante de tudo isso que vocês falaram, desenharam, né, sobre essas mudanças, né, utilização de tecnologias, mudança até de comportamento, né, nas cidades, nos locais onde vocês atuam, enfim, né, primeiro pairou o medo, como a doutora Jeanine falou, depois foi se desdobrando, foi desenhando, a gente ainda não passou pela travessia, então ainda tem muita coisa para aprender, a gente não pode, quando eu perguntei dos ensinamentos, na verdade são ensinamentos até mesmo transitórios, porque às vezes o que a gente faz hoje pode ser diferente de amanhã, né? Essa questão da digitalização do conhecimento, do serviço, né? Indo para a minha área, né? Que é a do marketing, né? Essa digitalização também da forma de comercializar, da forma de se posicionar e de se divulgar, enfim, todos nós estamos aí vivendo essa avalanche aí de vários insights, de várias realizações ao mesmo tempo. E daí eu quero perguntar para vocês sobre liderança. Como é que vocês estão, né, do ponto de vista de gestão de equipes? Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses aprendizados. O doutor Sérgio, inclusive, né, antes da gente começar esse painel, ele falou
muito sobre essa questão da acreditação, também falar que é outro tema também muito importante, né? E que agora mais do que nunca, e aí lá vou eu falar um pouquinho da minha área, né? A gente está em busca, nós consumidores, e a gente estuda isso, de marcas verdadeiras, marcas que realmente elas pratiquem aquilo que de fato elas divulgam, né? E a acreditação é um ponto também muito importante, mas já a gente fala sobre isso. Primeiro eu quero saber do ponto de vista de liderança, né? Como é que vocês estão desenvolvendo? Quais são as ferramentas? Quais são as estratégias que vocês estão tendo para engajar equipes? Aí agora o doutor Sérgio, né? Agora que foi a doutora Eugênia, agora passo para o doutor Sérgio. Doutor Sérgio? Acho que deu aquela paralisada aqui nele. Olá, Sérgio. Deu aquela paralisada. Doutora Eugênia, então a senhora começa e aí já... isso. Mônica... Ele caiu, ele já entra de novo. A gente já vinha com um trabalho, né, lá junto com a nossa equipe, com os nossos colaboradores já há algum tempo, porque a gente estava... A nossa empresa tem 15 anos de mercado, vai fazer no próximo ano, no início do próximo ano, e a gente sempre buscou um diferencial, e aí a gente sempre trouxe pessoas, né, engajadas, pessoas realmente que linkassem com a cultura da empresa. E a gente começou a desenvolver isso com nos nossos processos. Então, a gente tem uma liderança de recepção, uma liderança de administrativo, uma liderança técnica, e aí a gente está trabalhando, né, isso gradativamente, a gente tem alguns treinamentos, alguns processos, e eu estava até pensando agora, quando você falou essa questão do digital, foi tão diferente esse momento que a gente hoje tem uma pessoa envolvida com esse marketing, uma pessoa envolvida para dar resposta ao nosso cliente, o WhatsApp, o tempo todo. Então, essa pessoa, o cliente vai, pergunta, marca, agenda, então a pessoa fica lá conversando. Então, assim, tudo isso a gente buscou, nesse momento a gente já vinha no processo e a gente viu cada vez mais a importância de ter alguém, né? Por exemplo, estou aqui, estou tranquila, que lá os líderes, né, a equipe está seguindo lá completamente o que o processo demanda. Maravilha, doutora. Doutor Sérgio, o senhor conseguiu escutar a gente sobre a minha pergunta? Eu tive, por incrível que pareça, Mônica, uma queda de energia aqui agora. Vocês estão me escutando? Perfeitamente bem, doutor Sérgio. Então, já voltou energia, a internet deu uma oscilada aqui. Mas, enfim, vamos lá. Recapitulando, eu fiz uma pergunta sobre essa questão da importância da liderança, principalmente agora. Quais são as ferramentas, quais são as ações, como fazer para engajar equipes neste momento? Ok, assim, em primeiro lugar, eu acho que a coisa mais importante é a geração de recurso, né? Assim, a liderança para a gente chegar no nível de organização dentro das nossas empresas, de gestão. A gente precisa estar muito consciente disso, que a gente sabe que não é fácil. Isso aí é uma decisão muito, muito importante e que é uma ida sem volta, na minha opinião, porque senão você vai estar também abrindo a gaveta e jogando dinheiro fora, né? Então, assim, o investimento ele não é pequeno e nós, líderes, precisamos estar assim cientes dessa importância, dessa oportunidade de gerar esses recursos e fazer com que as coisas aconteçam efetivamente. E como disse Geis, assim, a oportunidade que a gente tem de criar líderes de diversos setores nas nossas empresas e que a gente nos dê essas tranquilidades, né? O que é que a gente vai fazer? É se organizar para monitorar isso, reuniões com líderes, estabelecer indicadores, estabelecer um plano de expansão, de gerenciamento dessa organização, desse laboratório, para a gente poder mesmo nos dar essa tranquilidade, né, Mônica? Eu acho também que eu estou num papel mais ou menos muito parecido com o seu. Eu acho que a pessoa que menos faz falta hoje dentro da minha empresa sou eu, né? A nível operacional. Claro que a nível de estratégico, em termos de orientação, enfim, e de decisões, eu acho que o papel da gente ele é fundamental.
Mas o mais importante é isso. Eu acho que é você poder empoderar outros líderes, outras pessoas, você fazer seguidores, né? Que a gente sabe que não dá conta de tudo. E a gente não sabe tudo. A gente sabe o quanto é importante a gente buscar ajuda com consultorias no marketing, no digital hoje, principalmente, nessa nova era aí que a gente tá vivendo. Eu já vou fazer 60 anos, então, assim, para mim já é complicado. Quando eu disse que eu sou um dinossauro, é porque eu sou um dinossauro mesmo. Então, assim, essa parte de tecnologia e tal, é meio complicado. E em todos os setores, eu acho que das nossas empresas, né? Eu acho que a gente precisa buscar essas pessoas, empoderar essas pessoas para que nos tragam resultados, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que é esse papel que nós, como os líderes, precisamos ter. A nossa capacidade de fazer realmente seguidores. Eu acho que isso aqui é importante. Eu gostei Né? muito quando... Não sei se eu Eu respondi assim, vocês são ótimos, né? Eu gostei muito quando o senhor falou que, olha, na cadeia, né, em todo o organograma, a pessoa hoje menos importante sou eu. E é verdade, né? Acho que o líder é isso, né? Ele tem que realmente se colocar nessa posição de liderança, de servidor mesmo, de mentor, de conselheiro, né? E realmente fazer realmente toda a empresa girar sem essa necessidade de estarmos presentes, né? Veja eu aqui, uma empresa lá no Ceará, né? E a gente aqui, eu estou aqui, tive que fazer uma viagem, com a questão do remoto também tudo muito mais simples, e graças a Deus as coisas têm que acontecer, né? Eu digo também outra coisa muito importante, que assim, a empresa ela tem que ser linkada a processos, né? E não a pessoas. Quando as pessoas conseguem entender todo esse fluxo, né? Essa mecânica, a empresa acaba girando de uma maneira muito mais satisfatória. Né? Então, é isso. Muito bom. Muito bom. E aí, agora, já que o doutor Sérgio não foi o primeiro daquela vez, porque ele caiu, olha, estrategicamente ele caiu, viu, doutor? Mas agora não vai cair. Segura aí, doutor. Não foi, não, é que a gente sofre aqui, a gente sofre com energia. Não, tranquilo, faz parte. Gente, mas isso é um problema sério, porque lá também, no maciço do Baturité, uma queixa grande essa parte dessa energia. A gente está trabalhando, de repente faz uma coisa assim rápida, não caiu a energia. Então, a gente tem um custo muito grande para manter servidor, custo com a parte mesmo que você vai instalar, trifase, mas ainda acontece essa queda. Eu tenho um gerador aqui, não é fácil, não é simples. Faz parte do show, faz parte do show. Assim, faz parte. Colocava muito. Quais eram os principais problemas? Era trânsito, transporte, enfim, agora é aquele dia, né? Internet. Sempre todos os obstáculos para a gente poder superar. E aí, doutor Sérgio, passando a bola para o senhor, e aí, claro que a doutora Gênia que está aqui duplamente representando, né? Porque ela, tanto como empresária do setor, como também, né, líder em relação à sociedade, o senhor também tocou num ponto muito importante nos bastidores, a questão da acreditação dos laboratórios. Como é que tudo fica em relação a esse novo normal, entre aspas, né? A acreditação, eu vou falar de maneira muito coloquial, né? Como se fosse um processo de certificação e que tem, claro, seu fluxo, suas etapas muito bem desenhadas. E agora? Como é a acreditação agora de laboratórios? Não, é assim, agora ela não mudou muito, né, do que antes da pandemia, até porque eu acho que isso aí é uma oportunidade que nós temos de nos alicerçarmos, na verdade, para poder crescer, para poder expandir, para poder dar à sua empresa realmente uma visibilidade maior, justamente por conta do que você falou do gerenciamento de processos, etc. Então, assim, eu acho que o mais importante, com a finalidade principal, é você atender o cliente. E aí, o que é o cliente? Nosso cliente paciente, cliente médico, cliente fornecedor, né? Nosso cliente colaborador. E o objetivo, na verdade, das acreditações, das certificações, nós temos ISO 9000 há 12 anos, né? Então, já temos há quase 5 a acreditação DIC aqui no nosso laboratório também, que é da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, assim, não é simples, né? A implantação, isso que eu comuniquei, o investimento, a decisão é muito grande. Eu passei para estar no nível que a gente está hoje, a nível de gestão aqui, pelo menos uns 2 ou 3 anos trocando moeda, literalmente. Eu não tinha dinheiro para nada, a não ser jogar dentro da empresa. Tudo que eu ganhava era para dentro da empresa. Eu não tinha carro, eu não tinha
vaidade, eu não tinha carro novo. E aquilo que eu também comentei, você também consegue se alicerçar para poder crescer e um dia os frutos vêm. Então, assim, se a gente pensar nisso como investimento e não como gasto, não como despesa, e não como tendo essa visão, eu acho que essa é realmente um ponto fundamental para esse crescimento, independente de onde nós estejamos, se não é no interior. Eu acho que e hoje as coisas estão muito globalizadas, né? As informações estão aí no dia a dia. O cliente, quando vai na nossa cidade do interior e que vai na capital também, que ele vê um atendimento humanizado, que ele vê processo organizado, que ele tem uma resposta para a satisfação dele, ele vai dizer, opa, eu vou fazer meu exame lá mesmo. Porque antes a gente tinha isso, né? Que laboratório de interior não presta. Essa era a visão que nós temos aí de alguns anos atrás, né? E não tem muito tempo. E que a gente percebe que isso mudou, né? Alguns, a gente até pode não generalizar, mas muitos colegas hoje, laboratórios, estão todos preocupados em dar esse nível de organização dentro das nossas empresas. Então é isso, eu acredito mesmo que seja essa dinâmica aí, sabe, Mônica? Da gente poder ter essa oportunidade aí de sustentar a nossa empresa, dar sustentabilidade a ela em cima disso, em cima dessa acreditação, em cima dessa certificação. Lembrando uma coisa apenas também, não é obrigado você ter acreditação e ter certificação para você ter qualidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aí é uma decisão da empresa. Você pode perfeitamente montar um processo de sua empresa de gestão para fazer esse atendimento também ao cliente, com todos os processos que nós temos, desde a organização, do planejamento estratégico, do início no atendimento na recepção, na coleta, na triagem, no almoxarifado, no faturamento. Então, assim, a gente consegue também fazer isso sem necessariamente ter que ter uma acreditação. A acreditação, eu acho que é uma busca importante porque ele puxa um pouco assim para você, opa, já que eu fiz, agora eu tenho que manter, né? É um custo, mas assim, por outro lado, é importante e isso existe uma maturidade assim. Cada ano eu acho que é um momento, é um ano para você melhorar o sistema e ele fazer rodar realmente de acordo com o que você pensa. E aquilo é sempre melhoria contínua. A gente nunca tem receita para tudo nem o tempo todo, né? E nós não temos um lugar para chegar. Em algum momento a gente sempre vai buscar alguma coisa para a gente evoluir mesmo e poder atender e dar e tornar os nossos clientes satisfeitos. Eu acho que é isso. Maravilha, doutora Jeane. Olá, Mônica e ouvintes, né? O LAMAB tem 15 anos, como eu falei. Quando a gente fez 10 anos, eu participei de alguns cursos aí no Congresso de Análises Clínicas, né? Inclusive, no próximo ano será aqui, em junho, estaremos todos aqui no Centro de Eventos com o nosso congresso, cidade maravilhosa, Fortaleza. E aí, um dia eu participei de uma palestra lá e eu voltei para o meu sócio e falei assim, a gente vai preparar o nosso LAMAB para esse processo de acreditação. Porque acreditação, acreditar. Então, assim, você está acreditando e você está mostrando o que você está fazendo, rastreando todo o processo. E aí, realmente, como o Sérgio falou, o doutor Sérgio, não é um processo fácil, porque é cultural. As pessoas acham assim, mas eu sempre fiz assim, mas sempre trabalhei assim. Ou então, quando eu falava com algum colega, mas você vai ter esse custo todo. No interior, ninguém, como o Sérgio falou, ninguém está aí para isso. E eu, não, mas eu quero fazer isso. Embora a gente sempre já trabalhou, já começou o LAMAB com tudo informatizado, já começamos com todo o processo já escrito, com os procedimentos. Mas eu acho, Sérgio, que quando você tem a comprovação que você vem, que você é auditado, que a equipe está toda envolvida, que tem as auditorias internas, que está todo mundo envolvido naquele processo, eu acho que, assim, hoje eu não vejo mais o Laboratório LAMAB antes, entendeu? Porque, assim, a gente sabe, a gente trabalha com o ser humano, a gente trabalha... Então, assim, algum processo pode falhar? Pode, mas você ter a oportunidade de estar ali, você saber, não houve falha, foi nisso. Não, foi a temperatura que não foi vista. Entendeu? Eu acho isso, assim,
durmo tranquila e não me vejo mais antes, sem ter essa rastreabilidade, sem ter esse processo definido, sem ter a equipe lá preocupada diariamente por seguir as manutenções, o custo, o Sérgio sabe disso, é altíssimo. É autismo, assim, realmente tem que ser uma decisão mesmo da gente dizer, eu vou bancar isso, porque é autismo. A gente está no processo ainda, os planos, o Sérgio sabe também, não definiram ainda, porque eu acredito que isso era para ser um diferencial, entendeu? Se você tem um custo a mais, o SUS, né, o preço lá embaixo, desde quando eu me formei, vou fazer 30 anos de formado e com glicose é 1,85. Independente de você ter um processo definido ou não, de você ter uma certificação ou não, isso é repassado esse valor. E hoje, mais ainda, com essa coisa de abrir um posto de coleta e dizer que é um laboratório. E não é. Entendeu? Assim, um laboratório ter posto de coleta é uma coisa, mas só um posto de coleta dizer que é um laboratório não é. Porque a gente tem todo um processo, tem equipamento, tem material, até fornecedor, você tem que buscar fornecedor que tem um processo rastreável, que tem alguma certificação, que como é que esse material é guardado lá no seu fornecedor. Então, essa preocupação, obviamente, se o fornecedor tem isso a mais, vai ter um custo a mais, o processo dele é diferenciado. Então, assim, eu não vejo mais, eu acho que foi um grande avanço, eu acho que para a região do Maciço do Baturité e para as análises clínicas como um todo, os nossos profissionais, os nossos parceiros médicos, os nossos parceiros planos de saúde, assim, eu fico apaixonada quando a gente é certificada anualmente e que aí eu tenho que mandar para todos os parceiros a cópia do novo certificado, que a gente realmente mantém o processo. Porque você tomar a decisão e partir, ótimo, mas você manter a cultura é o mais difícil, porque tem que ser diário, tem que estar entranhado no suor. E assim, quando chega um colaborador novo para você mostrar que na cultura da empresa é essa, e aí, mas eu trabalho há 20 anos com isso. Não, mas a cultura é essa. Então, eu acho, assim, importante, não me vejo mais trabalhando sem isso, e eu acho que foi um grande avanço. Eu comecei essa parte da acreditação no primeiro laboratório que eu trabalhei, foi o primeiro laboratório aqui no Ceará, que foi lá Pastenário com Tadeu Sobreira, em 1998. Isso me deu um ensinamento muito grande e hoje é maravilhoso trabalhar com serviço acreditado, como o Lamar, na região do Maciço do Baturité. E aqui no Ceará, nós fomos o terceiro acreditado no DIC. Né? Então, do interior, a gente, assim, da capital, eu não sei se tem algum, sei que tem do PAUC, mas do DIC eu não sei, mas do interior, hoje somos 5, né, aqui da região do Ceará, do estado do Ceará, e nós somos o terceiro, que foi em 2017. Parabéns, que legal. É muito bom, né? Contar a Inovação, história. Eu falo para os meus filhos que dá uma história, assim, eu vibro, eu fico emocionada, é o que eu amo de paixão fazer análises clínicas. E é muito bom você fazer o que você gosta, né? É muito bom. É como o Sérgio falou, assim, não é questão, às vezes você nem troca carro, às vezes você nem tem carro, às vezes você nem viaja, mas você saber que você está lá trazendo equipamento novo, automação nova, para satisfazer o seu cliente, a necessidade, que você viu que a região, isso assim dá muita satisfação. Pessoal, profissional, é muito gratificante mesmo. Na verdade, Geise, é a gente deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Tranquilo. Né? Saber que a gente mexe com pessoas, que trabalha com saúde, que a gente tem uma responsabilidade sobre isso e que a gente precisa dormir em paz também. Né? Então, isso eu falo muito legal. Assim, a minha missão, se minha missão foi essa, eu tenho que fazer e fazer bem feito. E quem estiver aqui vai ter que assumir sua missão. Tem que assumir sua missão. Se veio para cá... E a questão financeira, ela é quem ama o que faz e faz por qualidade. Assim, a questão financeira é secundária. Ela não é o mais importante. Isso mesmo. Nunca será. Né? A gente sabe o quanto a gente vive com tão pouco, na verdade. Né? Então, eu acho que isso aqui é legal. E com essa travessia a gente aprendeu mais ainda sobre isso. Sem dúvida. Que até um jantar em casa, um almoço, como era bom em família, né? Assim, eu lembro que lá em casa a gente passou assim, praticamente 4, 5 meses sem sair no final de semana e a gente antes achava que isso era impossível. E a gente viu que em casa, como fez o crescimento familiar, como fez o crescimento...
Com Foi muito certeza. bom. Eu achei que foi muito. Quem mais soube aproveitar aprendizado. esses momentos, né? Eu acho que isso aqui é legal, mas tem Foi que mais dar aprendizado. É verdade. É isso aí. É isso aí. A gente já está aqui já indo, né, para o nosso desdobramento aqui, né, do nosso encontro. Eu queria, antes de fazer minha última pergunta, abrir aqui o espaço para quem desejar fazer uma pergunta à produtora, né, ou para o doutor Sérgio, enfim, fiquem muito à vontade, né, ou pode escrever no chat, ou então aqui, ligue o microfone e façam, fiquem à vontade. Alguma dúvida? Algum comentário? Um compartilhamento Gorete. de ideia? Certo, certo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar, né, a minha última pergunta. Inclusive, foi uma pergunta inspirada, foi até o nosso Marciano, né, nosso querido Marciano, que passou essa pergunta, e eu achei sensacional. E eu, inclusive, reservei aqui para a gente poder, né, justamente encerrar o nosso painel de uma maneira aí inspiradora, tá? Então, eu vou lançar para vocês. Eu tenho que pensar em novos negócios ou olhar para o meu negócio e fazer diferente? Eu quero que, então, a partir disso, como se fosse uma conclusão de tudo que a gente conversou, eu quero que vocês respondam isso e já façam suas considerações finais. Tudo bem? Combinado? Agora, Combinado. agora vocês dizem, quem é que vai? Geisa, por favor. Ele sempre nessa ele me deixa primeiro, mas vamos lá. Mas é lógico. Eu acho que durante esse papo, eu amo o que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu decidi fazer melhor o que eu faço. Então, a minha empresa, né, a minha e do Dr. Levi, e a gente buscou aprimorar outras coisas, trazer outros exames, trazer outras propostas para os nossos clientes lá da região do Maciço de Baturité. E é isso. A gente buscou aprimorar, trazer novas tecnologias, novos exames, trazer novos parceiros, buscar outros serviços, até mesmo em termos de parcerias internas, né, com a questão de trazer uma pessoa para o comercial, uma pessoa para recrutar, para selecionar, que muitas vezes a gente pensa que a gente sabe fazer isso, que a gente viu que não estava dando certo. Uma pessoa para o marketing digital. Então, a gente viu, não, agora a gente precisa colocar, a casa já está arrumada, o serviço está certificado, está acreditado, então, os processos estão seguindo, agora vamos expandir. Vamos expandir serviços, vamos expandir técnicas, vamos expandir novos parceiros, e aí foi isso que a gente buscou, e estamos buscando. Essa travessia, muitas vezes, como a gente passava a tarde interna, trancada, porque não podia abrir a porta, né? Porque tinha um decreto lá da prefeitura, lá do Baturité, e só podia ser até 11 horas, e não podia não sei o quê, no sábado. Então, a gente passou muito tempo fazendo esse planejamento, muito tempo imaginando como é que nós vamos atravessar isso, como é que nós vamos atravessar, ter 5, 6 clientes durante o dia. E aí foi aí que a gente deu um grande salto, e eu acho que foi muito positivo. Eu disse, já comentei mais uma vez, eu acho que a gente veio mesmo com coisas, a gente aproveitou mais coisas de crescimento emocional e pessoal dessa travessia, trouxe muito mais ganho, tá? Muito mais ganho. Maravilha. Antes de passar a palavra para o doutor Sérgio, o Jason Moraes, ele quer fazer uma consideração. Jason? Pronto. Ligar o microfone, Jason. Seu microfone não está funcionando. Você tem que clicar no microfoninho e colocar join. Jason, não. Vai ter que clicar clica no microfone, que tem tipo no cantinho esquerdo da tua tela. Não. Clica nos 3 pontos em cima da sua própria imagem. Lá deve ter também a opção para você ligar o teu microfone.
Tem maior. Não? Ah, então teria que entrar e sair de novo, Jason. Aí você tem que clicar na opção compartilhar áudio. Você quer fazer pelo chat? Sim? Ou quer compartilhar pelo chat? Porque a gente não está ouvindo. Certo. Então escreve lá para a gente poder aqui fazer as considerações. Ou então, como eu disse, entra e sai rapidinho, que também pode dar certo, viu? Doutor Sérgio? Sim. Então, sim. A gente tem que ver o outro negócio ou a gente tem que olhar o nosso negócio e seguir em frente? Quais são as considerações finais? Então, Mônica, eu não sei fazer nada a não ser laboratório, tá? Então, eu acho que você empreender é você fazer bem feito aquilo que você sabe fazer. Eu admiro quem tem a capacidade de ter vários negócios também, ter várias empresas, enfim. Eu tenho empresas no meu segmento, eu só sei fazer laboratório. Eu tenho 37 anos de formado, vou fazer 37 anos de formado, então, assim, é por amor mesmo, é o que a gente aprende a fazer e se dedica durante uma vida. Então, eu acredito que é isso mesmo, assim, é você estar atento às inovações, a gente está sempre motivado para fazer alguma coisa melhor, né, para dar essa oportunidade ao cliente de perceber essas mudanças, porque são importantes. A gente sabe que a gente não pode passar aí pelo menos de 3 anos a 4 anos, no máximo, você tem que estar mudando alguma coisa e que essa mudança seja perceptível aos olhos do cliente. Eu acho que isso é fundamental. E é como o Geisa disse, assim, o aprendizado durante a pandemia foi muito grande, né, em todos os sentidos. E hoje, a nível tecnológico, por exemplo, que eu acho que assim, é uma ferramenta extremamente importante, nosso TI dentro dos nossos laboratórios, né? Você ter, por exemplo, um sistema que você tenha módulos integrados para você poder otimizar essa gestão, para você poder tomar decisões mais rápidas, isso é fundamental, né? Porque eu acho que isso aí você consegue realmente ter um aumento dessa produtividade, consegue ter essa visão diferente e melhorar a cada dia, né? Assim, sem tecnologia da informação hoje, Mônica sabe disso, a gente não vai para lugar nenhum, né? O quanto é importante mesmo nós temos isso aliado ao nosso lado. É um novo momento que chegou. Por mais que você tenha equipamento automatizado, exames interfaceados, que tem todo a estruturação disso, esses módulos interligados, desde o almoxarifado até o registro de não conformidades, e tudo que gera em torno dessa gestão, desse processo, você ter um nível de integração, eu acho importante. Então, assim, eu acho que não precisa muita coisa, Mônica. A gente trabalhar no que a gente sabe fazer. E estar atento sempre às mudanças, né? O laboratório está passando por um momento extremamente delicado. Nós vimos aí, né, a consulta pública 912, um risco para nossa atividade, principalmente depois da pandemia, depois do Covid, pela necessidade que se teve de se expandir isso, e todo mundo achou que qualquer um pode fazer. E não é bem assim. A gente precisa realmente estar unido, nossa profissão, nossos colegas, nossas entidades precisam estar unidos e mostrar à sociedade que isso é responsabilidade, né? A gente tem uma responsabilidade sobre pessoas, tem uma responsabilidade a partir do momento que você realiza um exame, em que você faz a validação de um equipamento, em que você faz a validação de um kit, e você vai oferecer a ele qualidade por aquilo que você está fazendo. Então, eu acho que esse realmente é fundamental. E é isso. Eu acho que a gente fazer bem feito aquilo que a gente já sabe, cada vez melhor, né? É isso. Deixa eu aproveitar então também, fazer minhas considerações. De nada, fazer minhas considerações e me despedir também, agradecer o convite. Não, eu vou segurar, doutor Sérgio. Tem a resposta lá de Jason. Jason, Jason? Oi, agora me ouve? Agora foi. Oi, agora me ouve? Sim. Sim, perfeito. Vamos lá. A gente tem alguns minutinhos ainda.
Na verdade, eu quero parabenizar, né, a vocês pelo evento, né, parabenizar, eu sou analista de qualidade do Laboratório CLAB, né, quero parabenizar tanto a Geisa como o doutor também, Sérgio, não é isso? Sim. Eu, como representante da área de qualidade, eu posso dizer o seguinte, que a qualidade, né, eu sou especialista também, pós-graduado na área de qualidade, e o meu artigo foi sobre a qualidade como o diferencial do mercado, né, e acho que quem não tem ainda a qualidade, né, seja, como o doutor colocou, até de forma brilhante, não precisa necessariamente você ter uma certificação para comprovar que você tem uma qualidade. Você pode ter qualidade sem ter uma certificação. Certificação é algo que é opcional do laboratório de qualquer ramo, mas a qualidade em si, ela precisa existir. E como a Geisa bem falou, né, que ela não se imagina mais como antes, porque a qualidade, ela é um caminho sem volta, né? A qualidade é um remédio, né, que nos vicia. Quando a gente aprende a fazer as coisas com qualidade e que a gente automaticamente percebe essa qualidade se mostrando nos nossos processos, se mostrando na satisfação do cliente, a gente não quer mais retroagir. Então, a qualidade, sem dúvida nenhuma, vai ser cada vez mais explorada no futuro. As empresas que não tiverem esse olhar voltado para a qualidade, elas provavelmente não vão se manter, ou elas vão ter muita dificuldade para se manter, porque o mercado vem se modificando, as pessoas estão cada vez mais exigentes, o público está cada vez mais exigente, seja ele, inclusive, um público do interior, que é ler do engano, né, achar, porque o público é do interior, já não tem mais esclarecimento, não, a tecnologia, a globalização, hoje está aí e veio para, de certa forma, nivelar o conhecimento, nivelar a informação. Então, esse chamariz, esse know-how da qualidade precisa existir. Então, parabéns pelas palavras de vocês, eu de fato concordo, e vamos trabalhando, vamos com qualidade, porque a gente, como paciente, merece a qualidade, né, e os processos e a gestão do laboratório também precisam de qualidade, não só do laboratório, como qualquer segmento que a gente vá, seja de uma loja de varejo, num supermercado, para tudo hoje a gente precisa e exige qualidade. Jason, gratidão por suas palavras, viu? Muito obrigada por ter insistido aí para poder passar o seu recado, que foi, sem dúvida, muito importante aqui para a gente deixar ainda mais rico aqui o nosso painel. Também o Cláudio aqui fez um registro, né? O Cláudio Brode. Boa tarde, colegas. Desculpem-me não ter entrado antes, participar de uma reunião online, que é isso. A gente sabe que às vezes a gente participa de 2, 3 ao mesmo tempo. Prazer estar aqui com vocês e parabéns aos organizadores. É isso aí, Cláudio. Gratidão. Doutor Sérgio, então, considerações finais, como lhe encontrar, e vamos aqui seguir. Então, gente, eu moro aqui na Chapada Diamantina, Bahia, nesse paraíso, não é? Realmente a cidade é uma região muito bonita. E, enfim, o que eu queria deixar é isso. Acho que Geisa colocou muito bem. Se o CLAB de Geisa é o CLAB de Salvador, do nosso presidente da Rede Lab Forte, Dr. Clóvis Filho, meu amigo, mande um abraço, Jason, para Clóvis. E realmente a gente sabe o nível de qualidade do Laboratório CLAB, isso é extremamente importante. E o recado é isso. Acho que o Jason falou muito bem. Assim, ninguém vai sobreviver se a gente não tiver o mínimo essa preocupação em estar gerenciando o processo, em estar cuidando do cliente, em estar realmente se organizando dentro das nossas empresas para ter essa tranquilidade, né? É claro que a gente quer produtividade, que todos nós queremos ter uma empresa sólida, sustentável, mas o olhar ele precisa ser atento o tempo inteiro. A gente não pode achar que chegou ao ponto final. Eu acho que quem trabalha com laboratório, eu acho que a melhoria contínua o tempo todo é o que a gente sempre fez, sempre fará. E é isso. Assim, eu estou aqui à disposição, qualquer coisa, eu posso deixar aqui no chat o meu contato, tá bom? Obrigado, Marciano, pelo convite. Eu fiz uma live com o Marciano aí no início da pandemia, ele me convidou também para a gente falar um pouco de gestão. Dia 6 de abril, estava tudo ainda meio obscuro, mas a gente já estava sentindo na pele, na verdade, né? A gente começou o finalzinho de março a ter aquele impacto todo. E eu fiz uma live com o Marciano, foi bastante interessante.
Mas é isso, estou aqui à disposição, tá? Meu nome é Sérgio, eu estou aqui, eu vou deixar aqui no chat meu e-mail e meu telefone também, meu WhatsApp, ok? Muito bom, gente. Passando então para agradecer a todos, o Eduardo que fez o registro, o grande Serginho, valeu pela participação junto à colega, referência, né? Abraço. Doutora Jeane, muito obrigada. Até os próximos painéis. Doutor Sérgio, gratidão. E muito obrigada a todos vocês que nos assistiram e outros que também vão assistir, até mesmo porque o nosso painel aqui está sendo gravado e acredito que vai ser compartilhado aí em breve. Marciano, abração e faço e reforço para vocês um convite. Amanhã às 11 horas eu vou falar sobre o poder da marca pessoal, a importância de se trabalhar a sua própria imagem por meio de estratégias de marketing e comunicação para também te ajudar a alavancar o seu negócio, enfim, né? Provocar esse alcance de propósito, como vocês bem colocaram aqui, a doutora Jeane e o doutor Sérgio. Um abraço. Opa. Oi, doutora. Oi, Mônica, eu queria agradecer mais uma vez a todos, né, aos que colaboraram para esse evento acontecer, né? A IADA, a Reativa, que nos ajudou, ao Marciano, a Trunfo, né? Ao pessoal da SBAC, como diretora lá da SBAC, né? Quero agradecer. E ao pessoal do LAMAB e a todos vocês, e dizer que eu sempre falo, Sérgio, que é assim, orando e vigiando, né? Então, nas clínicas, qualquer outra coisa é isso. A gente está diariamente na luta, e é muito gratificante fazer o que a gente gosta. O que precisar, eu estou sempre lá no Maciço do Ibité, na Serra da Guaramiranga, frio, gostosinho, o que precisar. E também aqui em Fortaleza, quase sempre, no bate, vai e volta, né? Mas eu vou deixar meu telefone e meu contato. E amanhã, Mônica, a gente sempre se encontra por aí, mas amanhã eu vou assistir sua palestra, Marta. Vamos trabalhar juntos. Um abraço e muito obrigada. Show! Pois aplausos para todos vocês, tá? E até a próxima, até amanhã às 11 horas. Até mais. Ok, Mônica, eu estou aqui na Trunfo Digital, olha só, gravando daqui da Trunfo. Obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom estar com vocês durante esse tempo todo. Amanhã a gente continua às 8 horas da manhã. Doutor Sérgio, aquele abraço. Doutora Jeane, Trunfo Digital dando assistência, essa agência digital aqui, a gente está gravando diretamente daqui. E vai ficar gravado, vocês vão poder receber essa gravação depois. Quem não pôde prestigiar agora vai receber essa gravação. Gestão Laboratorial, segunda edição, digital para todo o Brasil. Obrigado pela participação de todos. Amanhã estaremos de volta, sim, a partir de 8 horas da manhã, começando com a doutora Ana Paula Colares, a nossa psicóloga. Depois temos o Marketing Digital com o Davi Ribeiro. Teremos, sim, Mônica Vieira. Aí, Mônica, você amanhã junto com a gente novamente, agora falando sobre personal brand, sua palestra. E logo à tarde vamos falar de gestão comercial e uma palestra internacional, viu, Mônica? Temos Raquel Moreira, direto de Noruega, lá na Europa, vai falar de Instagram, para o mundo digital. Então, pronto, conectado. Então, internacional, gente. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, Marciano. Tchau, doutora. Até logo. Até a próxima. Até logo. Até tchau. mais. Até logo, doutor. Até mais. Obrigado, Marciano. Um abraço. Tá. Obrigado a todos. Estou voltando aqui para a sala onde está sendo transmitido. A gente volta amanhã ao vivo com vocês a partir de 8 horas. Tá joia? A doutora Jeane está aqui